cara Letícia, pode, depois desse preâmbulo solene. É, é, eu estou pretendendo, ou nesse encontro, ou no próximo encontro, finalizar sobre a concepção das afasias, para a gente já começar a entrar no texto do projeto, porque já que a gente vai conversar com a Fátima, né, em junho, acho que dia 21, né, que ficou, e ela Uhum. faz esse apanhado dos dois textos, bem importante, assim, para a gente ter mais embasamento para conversar com ela, né? Ah, ela vai trazer a turma dela, Ah, é? ou até turmas dela lá de Juiz de Fora. Então são Ai, que turmas de legal. fora, turmas de Juiz de Fora. Ah, mas é bacana, né? Porque é uma conversa boa a gente vai ter a oportunidade de ter, né? Tá tão Sim, difícil agora. eu acho que a gente precisa pensar realmente em termos de fazer redes mais amplas, sabe? Sim, sim. Letícia, então, só para me atualizar, no próximo encontro a gente já passa para um outro texto, que é o do projeto, é isso? Aham. Eu tô pretendendo terminar sobre a concepção das afasias hoje, né? Se eu conseguir falar tudo que eu tenho que falar. Mas daí, na sequência que eu terminar, a gente já começa o projeto para uma psicologia científica de 1895. Uhum. Então tá, então vamos lá. Então, né, a gente teve aquela breve conversa sobre de Riboa Freud, e agora eu vou retomar o que eu estava falando, né, um pouquinho antes, que era os três tipos de afasia que o Freud destaca em 1891, né, que é a afasia verbal, a afasia simbólica e a afasia agnóstica. E era ele falava bem assim, né, a afasia verbal de primeira ordem, a simbólica de segunda ordem e a agnóstica de terceira ordem. Eu vou mandar aqui para vocês de novo, só para não perder as três afasias. Então, retomando, né? Ele falava que as afasias verbais, a afasia verbal seria essa perturbação no que ele denomina, digamos assim, a associação entre os elementos da representação de palavra em si, né? A afasia simbólica, né? Ela estaria justamente destacada como essa perturbação que está na associação, nesse encontro entre representação de palavra e representação de objeto, né? Que é justamente da onde deriva essa concepção de símbolo, né? E que o Eduardo destacou aqui também, né? Que é justamente onde se perde essa representação iconográfica. E as afasias de terceira ordem, que são as afasias agnósticas, né? Que é justamente aquela que não permite que nós reconheçamos os objetos, né? Que é onde eu encontro maior interesse para minha Letícia, pesquisa. só fazer um comentário a respeito dos termos, né? Aham, Só para destacar um pequeno aspecto. Que é tá bom. assim, reparem que todas as palavras que foram utilizadas no alemão são palavras derivadas do latim, e não do idioma propriamente alemão. O que acontece nessa situação? É bem clara a filiação científica da escolha vocabular. Por quê? Porque toda vez, né, que vocês encontrarem isso, vocês vão ver uma preocupação não só no discurso do Freud, mas no discurso do Kant, do Schopenhauer também, de outros autores. Essas palavras derivadas do latim são palavras consideradas mais técnicas, exatamente porque elas são palavras incorporadas à linguagem, já do ponto de vista da ciência, já do ponto de vista da filosofia, ou seja, é uma tentativa já na, no modo, né, como Freud escolhe os conceitos, de tentar colocar as coisas a partir de um discurso científico, né, ainda que com as peculiaridades, né, da pesquisa dele. Mas isso é uma coisa importante, porque é diferente de outras coisas que ele fez mais tarde, no campo da psicanálise mesmo, que foi buscar justamente as palavras originárias da língua alemã
né? Justamente para aproximar mais a psicanálise desse coração da linguagem, né? É um movimento que está dentro da obra do Freud, né? Às vezes um texto duro, né? Com bastante aparência realmente de um texto duro, de ciência dura, né? Enquanto em outros textos se aproxima muito mais de uma abordagem literária, de uma abordagem também mais próxima da linguagem comum, né? E essas diferenças é importante perceber no Freud, no uso da linguagem. Infelizmente, passam ao largo, né, das traduções, né? Porque isso aí a gente tem que perceber na língua alemã mesmo. São peculiaridades do uso da língua alemã. Toda vez que você vai falar do corpo, do ponto de vista de um corpo sensível, de um corpo que tem um psiquismo, de um corpo que tem um imaginário, que produz um psiquismo que tem toda essa conotação, você fala de Leib. Quando você quer falar de um corpo, no sentido fisiológico, você fala Körper. Olha só como vocês já reconhecem a palavra, né? Leib, vocês não... Se vocês ouvem a palavra assim, né, sem conhecer o idioma alemão, vocês não fazem a menor ideia do que se trata. Mas você fala Körper, isso parece corpo, né? Então, um sólido geométrico é um Körper, né? Um corpo humano é um Leib. A não ser que ele seja visto do ponto de vista anatômico, né? Um cadáver em cima de uma mesa é um Körper, né? Assim como a gente diz em português também, está lá o corpo estendido no chão, né? Aí é só a conotação, né? Mas a gente também diz que belo corpo. A gente não tem essa diferenciação muito clara, né, na nossa língua. Então, quando você traduz, tanto Körper como Leib virarão corpo, né? Enquanto um alemão, se ele fosse falar, está lá um corpo estendido no chão, né? Aldir Blanc faleceu de Covid no ano passado, infelizmente. O alemão diria, está lá um Körper estendido no chão. Mas se o cara levantasse, tivesse só deitado no chão, seria um Leib. Então, no português precisa contextualizar, né? No alemão, só a palavra já diferencia isso. Porque a linguagem alemã, né, como ela foi construída de modo relativamente artificioso, né, a partir da tradução a parte gramatical, né, a partir da tradução do Lutero, da Bíblia, que isso se tornou mais claramente, né, diferenciado realmente, né? Porque ele que começa mais nitidamente esse caráter, assim, porque o alemão é um híbrido, né? Ele é um bárbaro que atacava o Império Romano, né? Mas ao mesmo tempo ele recepciona o cristianismo, a ciência depois, né? Então, tem toda essa história do toda uso. essa influência, né, na língua. Uhum. Quando é o bárbaro atacando o Império Romano, é Leib. Uhum. Né? Quando é o alemão já estudando a Bíblia, e, né, acaba aparecendo um Körper lá, né? Mal comparando assim, né? Porque daí é exatamente tanto a Bíblia traduzida do latim, né? Então o domínio do latim pelo Lutero, também porque ele era um religioso, né? Então ele começa a utilizar isso, e depois os grandes estilistas de língua alemã incorporaram isso, né, ao longo do tempo também, né? Os filósofos, os escritores, e acaba ficando meio incorporado para o falante comum, assim como nós em português recebemos influências também, né, aqui no Brasil também, né, que são diferentes das de Portugal e tudo,
o povo alemão foi sofrendo essas influências e ficou um pouco estabelecido, e não há uma sensibilidade para isso como há para um estrangeiro que estuda a língua, né? Para eles, essas diferenciações elas passam um pouco desapercebidas, e é importante que alguém excêntrico, né, alguém que está fora do centro, aprenda a língua, porque é nesse momento também que se revelam essas particularidades que para eles passam batido, porque é normal, né, no uso. O cérebro já faz a distinção automaticamente, e por uma questão de cortesia linguística, o cara já escolhe o termo mais adequado, né? E ele não fica pensando por que esse é o termo mais adequado. Ele simplesmente usa. Mas nós que temos que estudar Freud, temos que entender que isso não é natural, né? É uma construção que foi feita ao longo do tempo. Você tem personagens ilustres, né, que utilizaram essas distinções dessa forma, e o Freud é um cara muito culto e que tem um domínio assim, de diversas áreas de conhecimento, tem conhecimento de arte, tem conhecimento de um monte de coisa, né? Então, e é por isso que o Freud ganhou um prêmio Goethe também, pela escrita, né? Pela estilística dele, pelo modo como ele usa a língua alemã. Que essa é a característica do prêmio. Então, é bem importante. Eu te peço desculpa pela interrupção, Letícia, mas é porque como você Não, sempre colocou os termos agrega, né? aqui... Sempre agrega. Porque também justifica, essa sua fala também justifica um pouco, né, o porquê que a gente retorna, às vezes, a alguns termos especificamente, porque às vezes nem a gente tem noção do tamanho daquele termo no original, e a gente, às vezes, acaba achando que traduzindo você está pegando todo aquele significado e colocando, mas não tá, né? Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, os meus estudos eles acabam seguindo mais para a questão da agnosia, né? Que o Freud afirma que a agnosia ela poderia ser diagnosticada quando esse falar espontâneo ficaria prejudicado por conta de uma perturbação que ocorreria na associação de objeto, né? Então, o que aconteceria? Teria um objeto ali e a pessoa não conseguiria reconhecer aquele objeto, né? O que seria aquele objeto? É, Nesse sentido, né, ele não destaca, assim, digamos, perturbação linguística no sentido de fala, né? O que justamente acontece é que a pessoa não consegue reconhecer o objeto, né? Porque, assim, por que que eu digo que não tem nenhuma perturbação linguística no sentido de fala? Porque na agnosia, essa relação entre representação de palavra e objeto, ela não é atingida, né? O que está justamente perturbado é o reconhecimento dos objetos, né? Então, Freud destaca que a afasia agnóstica, ela justamente demonstra uma impossibilidade de que se produza alguma significação a respeito. Aí eu queria ler aqui uma passagem do Freud, em 1891, falando disso, que ele afirma, né? Enquanto esses casos de afasia agnóstica baseiam-se em um efeito funcional à distância, sem lesão orgânica do aparelho de linguagem, nos casos de afasia verbal e afasia simbólica, a lesão do próprio aparelho de linguagem deve ser levada em consideração. Lembra, Eduardo, acho que no penúltimo encontro que eu comentei isso, eu falei assim, nossa, me chamou a atenção que a afasia agnóstica é a única que o Freud destaca que não pode ter nenhuma relação com questão de lesão orgânica, Uhum, e que justamente ela, né, era a impossibilidade da produção de significação, né, uhum. que por isso que me interessava Claro. essa parte Isso é do um ponto estudo. de partida para ele muito importante, né? Uhum, Eu digo, para as conclusões às quais ele chegaria depois, né? A uhum. respeito de uma intromissão do psíquico nos processos fisiológicos, né? Eu acho que é justamente isso que fica destacado aqui, sabe? Porque se as duas outras afasias ele chama a atenção de que elas podem ter alguma questão de perturbação orgânica e essa não, então algo tem aí, né? Embora ele ainda não falasse de psiquismo, né? Como a gente sabe, mas aqui já chama bastante atenção.
Então, né, segundo Freud, esses novos significados que ele destaca poderiam ser alcançados, né, conforme essas informações perceptivas que a gente recebe no aparelho de linguagem pudesse remanejar essas associações linguísticas, né? E se a função sígnica, que é essa da agnosia, estiver preservada, ou seja, sem nenhuma perturbação funcional e não orgânica, né, não há nada que, digamos assim, que adentre a percepção, né, e que não possa ser associado no, na, no aparelho de linguagem. E ele também destaca que é através da percepção, né, e dessa funcionalidade do aparelho preservada, que novos signos podem, então, ser criados, né, por esse aparelho. Então, vocês veem que realmente, no caso da agnosia, ele destaca a questão só do funcional, né? Nas outras afasias, ele fala, pode ser funcional, mas também pode ser orgânico, ele não desconsidera isso, né? Mas na agnosia é realmente só algo funcional, está realmente relacionado a algo funcional. E se essa extremidade sensível, que é a imagem de som, como a gente destacou, né, estiver ligando a representação de palavra com a representação de objeto, né, a gente vê que essa imagem sonora, a partir de tudo que a gente está falando, ela pode se sobrepor, digamos assim, ao verbo e ao objeto, né? Embora não haja, digamos assim, percepção que não possa se associar no aparelho, né? Não tem, digamos assim, exemplos que o Freud diz, não tem exemplos que o elemento acústico não realize mais associação, né? Porque ele está sempre trabalhando com estímulo direto, né? Essa associação sempre fazendo com que o aparelho se reorganize. Então, a gente vai vendo os fundamentos que fizeram Freud construir esse aparelho de linguagem. E, digamos assim, isso tudo só é possível por conta da significação, porque se isso estiver perturbado em um nível funcional, né, o aparelho não consegue mais ter essa função de reorganização, de produção de novos símbolos, né, a partir da extremidade sensível, né, que é a imagem de som. Então, justamente é esse fato, né, do que possibilita novas significações, digamos assim, que às vezes nos permite considerar alguns signos como arbitrários, não todos, né? E eu acho que justamente aqui que me interessa bastante essa questão. Na ligação entre a representação de palavra e a representação de objeto, é possível a criação de particulares associações de objeto. E, digamos assim, isso não possibilita que a gente afirme que haja significação sem reorganização de associação objetal. E a partir disso que eu fiquei me questionando e fiquei pensando, né? Mas tá, em qual dos casos a gente vai encontrar o signo de percepção? Porque se tem esses signos que podem ser arbitrários e tem esses signos que justamente estão sempre, né, produzindo novos sentidos, né, aonde estaria então o signo de percepção, levando em consideração esses dois pontos, né? Será que ele se encaixa nessa arbitrariedade ou será que não? Eu pesquisei um autor francês que ele trabalha bastante a questão dos signos arbitrários, né? E ele fala que esses signos arbitrários, eles apontariam para um aparelho capaz de linguagem, mas que não produz efeitos de linguagem. Eu não sei se vocês conseguem entender a diferença, né? O aparelho ele é capaz de linguagem, mas ele não produz os efeitos de linguagem, né? E que é justamente isso que apontaria o signo arbitrário, porque esse signo arbitrário, segundo esse autor que se chama Nassif, ele não possibilitaria esse uso adequado da linguagem, né? Então, é justamente isso que eu estou tentando entender, assim, qual posição estaria o signo de percepção? Ele estaria, né, nessa questão desse signo arbitrário, ou ele estaria nesse signo que produz efeitos e produz significações, e que a partir da imagem de som ele está sempre se reorganizando e produzindo novos sentidos? É uma resposta que eu ainda não tenho, é algo que eu ainda continuo
estudando e trabalhando, né? Mas o que eu queria destacar aqui com vocês é que seria justamente, né, nessa relação entre, né, representação de palavra, né, e representação de objeto, no encontro desses dois complexos, que poderia estar presente uma relação simbólica, né? O que já nos apontaria a afasia verbal, né? Justamente porque a afasia verbal é essa perturbação simbólica, né? Que justamente atinge essa relação entre representação de palavra e representação de objeto, né? O Freud diz numa passagem, né? A relação entre representação de palavra e representação de objeto é a que merece o nome de simbólica. Eu estou destacando essas diferentes afasias só para vocês entenderem o que o Freud estava pensando naquela época, né? Como que ele estava raciocinando, porque era muito importante para ele distinguir esses três tipos de patologias, né, para ver do que ele ia se aproximar ou se distanciar. E é isso que eu estou percebendo, assim, conforme eu estou estudando esse texto, porque se ele escolhe se aproximar dessa questão que é justamente puramente funcional, isso traz muita implicação para o trabalho dele. Então, o que o Freud destaca, né? Que desde de 1891, desde essa monografia, não haveria nenhuma representação que ficaria sem ligação com imagens acústicas. Por quê? Porque as imagens acústicas, né, a imagem de som, no caso, seriam sempre as primeiras a se formarem enquanto apresentações. Aí depois elas seriam seguidas, né, pelas imagens motoras da fala, e aí ele vai falando as outras imagens possíveis, né? Mas é apenas a partir disso que o psiquismo consegue distinguir a realidade externa da realidade psíquica. Isso faz parte da minha pesquisa também, não é uma afirmação do Freud, nesse sentido tão direto, assim, mas é algo que eu tenho percebido, né? É importante perceber, Letícia, nesse caso, né, a importância da conexão com a experiência, né, da representação. A representação ela vem pela experiência, né? Mas ela também ela pode ter um efeito alucinatório, né? Quer dizer, ligado a ela. E isso até mesmo quando se adquire mais contato com o mundo, né? O bebê está mais em contato com a experiência. Curiosamente, o efeito dele produzir a sua própria realidade é, na verdade, estimulado, ao invés né, de ser impedido de acontecer, porque é um exercício de uso da linguagem, né, e um teste do limite do potencial da linguagem para descrever a realidade, por um lado, mas também para criar sua própria realidade por outro, né? Então, assim, isso só faz sentido a partir da distinção mínima entre sujeito e objeto, né? Porque enquanto não há distinção, não faz nem sentido, né? Por quê? Porque o que for um efeito simbólico, o que for um efeito imaginário, estão ambos na mesma, digamos assim, funcionando no mesmo contexto, né? É só a partir do momento que você tem uma distinção sujeito-objeto, a partir da própria experiência, né? Aquela coisa do fora-dentro, presente ou ausente, né? Esses elementos básicos, né? Que vão dar consistência para o mundo efetivo, né? O mundo efetivo ele não pode ser controlado pela minha fantasia, né? Ele não é um efeito imaginário. No entanto, o bebê, quando ele começa a utilizar a linguagem, ele já começa a testar o potencial de influenciar a realidade, né? De influenciar esse mundo empírico. O que significa que ele já está, de alguma forma, se distanciando desse mundo, né? E
e estabelecendo, ainda que de modo muito rudimentar, essa distinção entre sujeito e objeto. Por quê? Porque ele entende que ele pode atuar nesse mundo efetivo, o que já significa que ele, de alguma forma, já se separou ou foi separado dele pelas circunstâncias, né? Porque isso são cortes, né? É um elemento, em linguagem lacaniana, são significantes que entram, né, e começam a fazer traço nesse universo imaginário, né? Porque no fundo, no início, o uso do aparelho, ele não apresenta nenhuma distinção que permita ao mundo efetivo se colocar como um mundo efetivo, né? Ou seja, é sempre o mundo do bebê, né? Não existe uma distinção, né? Quer dizer, no fundo, inicialmente é tudo realidade psíquica. É Então, por isso que o interessante você Freud vai destacar isso, ter né? Porque é dificuldade. uma ligação direta com o projeto depois, né? Essa tua fala, assim. Dá para fazer uma ligação direta com o E veja a projeto. montanha que o Freud tem que subir, É, né? Se você É, pensar, são 8, 9 anos, o Freud escala uma montanha inacreditável, para falar a verdade, assim, né? O no trajeto caso, dele. Diga, no Antônio. caso também, no caso da experiência, no caso para formar representação. E, no caso, a gente pode dizer, com essa questão da alucinação, que uma determinada experiência leva à alucinação também? Ou isso se passa só num campo interno Sim, claro, diferente? porque, veja, a partir do momento, mesmo quando você já tem uma distinção melhor, né? Quer dizer, o bebê já tem uma distinção melhor, ele ainda tem o recurso de alucinar o objeto. Porque aquilo é um recurso, na verdade, né? A gente tende a ver isso como um problema, como uma questão, né? Por que a gente vê como um problema? Porque normalmente a gente pensa em termos adaptativos, né? Que horrível que é uma pessoa ficar alucinando, porque daí ela vai sair gritando pela rua que estamos sendo atacados por aranhas gigantes, né? E a gente vai dizer, meu Deus, que pena, olha, o sujeito está ali alucinando, né? Por quê? Porque a gente quer que ele faça parte de um acordo simbólico do qual nós pretendemos fazer parte, né? Também não há segurança nenhuma de que a gente não esteja alucinando as coisas, que é uma questão filosófica que remonta dos gregos lá, 300 anos antes de Cristo, né? Em que medida você pode provar a realidade da experiência, né? Por exemplo, a realidade do tempo, né? Imagine, os filósofos, os céticos gregos estavam questionando, Zenão de Eleia, questionando a realidade do movimento, né? Não, na verdade não existe movimento, é uma sucessão de instantes parados. É meio paradoxal, né? Assim, mas a linguagem do cinema convencional, ela mostra como isso pode ser pensado, né? É um monte de fotogramas em sequência, não é movimento. O que proporciona o movimento é a persistência reticular, né? A imagem, desculpe, a persistência retiniana, porque a imagem ela persiste um pouco na retina antes de se apagar, então ela se conecta à próxima. É isso que nos dá a ilusão de movimento, né? Estou dizendo assim, ilusão do ponto de vista da nossa percepção, o que não impede que o movimento efetivamente ocorra, né? Assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Se o cachorro sai correndo, bom, ele saiu correndo, mas a gente não está vendo o cachorro correndo. A gente está vendo uma sucessão de instantes parados, conectados pela persistência retiniana. Ou seja, né, a gente e o Schopenhauer foi o cara que assim que ele viu com mais nitidez isso, né? Então ele coloca essa questão paradoxal mesmo, né? Tudo é realidade psíquica, mas tudo é experiência. E as duas coisas, na verdade, não
não se grudam bem. Né? E essa forma de afasia agnóstica, ela expõe isso. Né? Por quê? Porque uma coisa que pode ser muito acentuada e a gente perceber como um fenômeno específico que pode ser recortado, assim, né? Que parece muito sólido, ele vai acontecer na nossa realidade também, comum, né? Porque qual é a segurança que a gente tem de que isso que a gente vê tão acentuado, que a gente pode entender como, né, como um problema, que isso acontece, e daí tem pessoas que são assim, né? Qual a segurança de que a gente não passa pelos mesmos fenômenos na vida comum, só que numa taxa menor, e com isso todos participaríamos também de uma realidade, né? De não conseguir conectar as coisas, de ter uma dificuldade simbólica de apreensão do objeto, né? E o que está interferindo nessa relação, já que não tem nenhum machado, né, afundado no teu cérebro? Né? Imaginei uma cena bem grotesca, assim, né? Uma pessoa vindo até nós conversar com um machado grudado na cabeça. Né? Só para ser assim, o absurdo contrário. Assim. Uma coisa bem física. Ah, não, é claro, ele não consegue conectar as coisas, ele está com um machado cravado no cérebro. Né? Mas nesse caso, não. Né? E diferenciar o fenômeno, né, porque ele ocorre com mais acentuação, é mais caracterizável, não significa que ele não seja um fenômeno da vida comum. Né? Eu acho que é por aí que a psicanálise acaba caminhando, né? É perceber, e por isso a linguagem do Freud também vai mudando, e ele vai acentuando o idioma comum. É justamente para mostrar que essas coisas que são estudadas, como se fosse um circo, né, em Paris, no Charcot fazendo aulas, assim, mostrando a histérica lá, na verdade, né, até mesmo o próprio Freud tinha lá os seus achaques, né, suas manifestações histéricas, né. O próprio psicanalista também sofre os efeitos daquilo que ele estuda, né? Ou seja, isso é uma coisa da vida comum, né? Diferenciar estruturas, por exemplo, é por acentuação e não porque as coisas não sejam compartilhadas, né? E por isso que é tão difícil, né? Porque às vezes uma coisa que se acentua num certo momento não é exatamente uma coisa basal, não é uma coisa estrutural, mas é algo que está um pouco mais acentuado ali, num certo, né? Então você trabalhar assim com um diagnóstico, com psicanálise e tal, é uma coisa meio complicada, né? Fazer esse trabalho de psiquiatra, né? Eu uso DSM e tal, e verifico a partir dos sintomas que você tem isso. Né? E esse ponto de vista, né? Que aborda a partir de estruturas psíquicas, né? Que acaba sendo tão nítido no Lacan, né? É o que o Freud começa a trabalhar aí, assim, de modo muito incipiente, né? Vendo o que caracteriza as coisas, mas ao mesmo tempo mostrando que existe um certo compartilhamento, né, de características, assim, que não é que as coisas elas não são só porque a gente detecta que existem pessoas onde essas coisas são muito acentuadas e, portanto, elas parecem ter um significado específico, não quer dizer que isso não esteja no convívio comum da gente. Né? Por quê? Porque isso que a gente vê como problema é quando a coisa não funciona. Mas e quando ela funciona e não funciona? E quando ela quase sempre funciona, mas às vezes não funciona? Né? Então, é por isso que foi importante aquilo que a gente fez no nosso encontro passado com o Ribot, né? Que o Ribot já percebeu isso, né? É uma questão de acentuação de características. Né? Então, E nesse um sentido, né, problema de Eduardo, também grau, vai ajudando a gente a entender a função do signo no meio de tudo isso, né? claro. Porque eu acho que tem sim aquele primeiro momento em que o signo ele acaba sendo arbitrário,
né? Mas aí depois acaba não se mantendo mais essa posição justamente pela rede que vai se conseguindo formar psiquicamente, Uhum. digamos assim. Agora, no caso de medicina também tem um aparelho de linguagem, né? Claro. E vendo a coisa, né, de um ponto de vista justamente usando uma linguagem de trauma ou de significante, que no fundo é sempre um pequeno trauma no sentido da conexão simbólica com o mundo efetivo, né? É aquilo que dá o traço, que deixa a cicatriz do efetivo na linguagem, né? Através da linguagem. E depois o descolamento, a arbitrariedade do signo, né? Exatamente porque uma coisa que fica daí estabelecida já propriamente como linguagem pode ser utilizada de modo abstrato, né? Então, olhem o grau de complexidade disso, né? Tudo bem, a realidade da linguagem ela só vem por causa das marcas da experiência, né? Porque se a experiência não significasse nada, também a linguagem não faria sentido, né? Por que a pessoa iria se aproximar da linguagem como linguagem se ela também não fosse algo do real, né? No sentido que ela se apresenta como uma espécie de perturbação na ordem imaginária do recém-nascido, né? Ela se instaura ali como uma espécie de perturbação. No entanto, pela lógica de nomeação, começam a aparecer as vantagens da inserção na linguagem. E tudo isso não é um raciocínio lógico, né, complexo. É uma aderência por contato, basicamente, né? E tem uma forte carga afetiva nisso, né? Como os afetos se constituem. Por quê? Porque justamente quando há uma boa condição afetiva, há uma inserção mais simples no mundo da linguagem, um pouco mais naturalizado, né? E quando as coisas não funcionam bem de um ponto de vista afetivo, o que vai acontecer? Perturbação de linguagem, né? É porque justamente nem tudo é pão, queijo, queijo. Você pode dizer que o ser humano tem uma certa predisposição inata para entrar na linguagem? Sim, mas não é assim tão fácil, porque essas perturbações elas mostram que são certas condições que permitem, né? Quem já trabalhou com criança psicótica sabe disso. É por isso que não é sempre igual para todo mundo, né? Pois é. A linguagem vai, vamos dizer assim, como você disse, vai ser diferenciado pela estrutura, né? E percebam que poetas, escritores que lidam com linguagem mesmo, eles têm uma forte conexão afetiva com a linguagem, o que já indica, né, a própria origem da linguagem nessa conexão. E por onde passa o conhecimento da experiência, né, a riqueza. Porque a gente pode dizer, por exemplo, que Flaubert era um cara muito idiosincrático, ele tinha uma visão de mundo muito particular, que eu não vou na dele e tal. Mas o universo dele é rico, né? E quando você tem contato com o universo dele, por mais que você não compre o peixe dele, não queira saber do que ele pensa, de como ele sente as coisas, você percebe que ele tem um mundo interior muito rico, né? E isso é tudo permeado por linguagem. Então, existirem problemas orgânicos que levem a problemas de linguagem, bom, isso é fácil de entender, né? Agora, a complexidade mesmo está exatamente nessa conexão que está implicada no uso, né? Que está implicada na experiência, que está implicada no contato, estabelecer contato, né? Quando a gente ouve o disco racional do Tim Maia, a gente percebe, né, uma espécie de mitologia do contato ali, né?
Se vocês ouvirem as letras, né, daquela época, quando ele estava meio surtado, tá? Dá para perceber bem, assim, né? Resta apenas um contato, né? Assim, com o mundo racional, né? É, é uma espécie de dramatização dessa experiência da linguagem, né? E da importância que isso tem para organizar o ser humano. A ideia de que a gente perdeu o contato, né? E que daí a gente vive nesse mundo complicado, tal, e que a salvação está na racionalidade, né? Que isso aí foi uma coisa que também acompanhou o desenvolvimento humano, né? Mas é como Desenvolvimento se a dentro da gente não filosofia. conseguisse, é como se a gente não conseguisse compartilhar esse simbólico, é isso? Não, o conseguir compartilhar justamente depende do melhor contato, né? De um contato, e é por isso que o Winnicott acaba trabalhando muito nessa vertente. Como ele era pediatra, né? Então ele ficou muito na questão do contato, não do inconsciente, Uhum. né? Porque você Sim, pode trabalhar numa ponta ou em outra, sem dos estar cuidados, ele perdendo. fala, né? Para além dos É. cuidados físicos, do cuidado Isso. mesmo com a criança. Então, a maneira como a linguagem vai se estabelecer, né, e o grau de conexão, justamente simbólica, né, em termos lacanianos, o modo como real, simbólico e imaginário vão se entrelaçar, os nós, né, Se que, nodar isso, aham. né, porque é uma coisa nodal mesmo, né, isso é uma boa intuição desse ponto de vista. Os encontros, né, os Uhum. poetas percebem isso, né? O Vinícius de Moraes, né? A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida, né? É fazer não sentido, né? Mas construir linguagem, né? Para viver, para descrever, para participar da experiência, porque a possibilidade, né, de você participar vem justamente da experiência da linguagem, né? E mesmo quando você tem uma defesa, né, que te impede de participar, você sofre com essa defesa, justamente porque ela não é um bom recurso, né, para proporcionar essas trocas. Por quê? Porque aí vai ocorrer uma defasagem de afeto, e isso vai gerar uma angústia muito profunda, né? Porque a ideia das coisas que nos afetam mutuamente, né? E isso pode ser uma coisa enriquecedora, mas pode também nos jogar num abismo, né? Assim como na transferência, eu acho que isso é muito importante, está lá no final do seminário 1 do Lacan, no manejo da transferência, você pode provocar, pela tua atuação, né, como psicanalista, um excesso de velocidade no processo, né? Por isso que o Lacan ele vai acentuar tanto essa característica, né, de que a contratransferência está do lado do analista. Porque tanto faz, entendeu, se há contratransferência por parte do analisando. Não é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é se há também contratransferência do lado do psicanalista. Porque aí, por exemplo, o furor curandis, como eu chamo, né, a vontade de curar, né, o outro, né, porque né, o Nietzsche diz assim, médico, cura até a ti mesmo. Né? Essa é a análise pessoal, né? Em que medida você caminha você próprio, né? Senão, como é que você vai atender o outro? Né? Porque daí o que acontece? Né? O que acontece é que você quer acelerar o negócio, você não suporta O tanta trajeto, loucurada. o trajeto É. da pessoa, né? O tempo da pessoa. Porque isso mostra a diferença entre o fenômeno intelectual e o fenômeno de fundo emocional, né? Intelectualmente, o psicanalista ele está entendendo tudo, mas emocionalmente ele mesmo é meio regredido, porque ele faz questão,
né? Eu não digo todo qualquer psicanalista, mas eu estou dizendo um psicanalista específico que, né, que vai ficar ansioso com a condição do analisando, né? Ou vai se identificar com ele, vai tentar lutar ao lado dele. Nada disso é psicanálise. Porque é interessante, né? É uma injunção sutil no meio de tudo isso, né? Não para que o paciente venha para o teu lado, porque o teu lado, que lado é esse, né? É uma posição. Então você não deve querer que ele venha para o teu lado, que ele seja, né, um partidário da sua própria posição, né? Isso um político faz, né? Um influenciador digital faz, mas não, né? Mas não um psicanalista, né? O psicanalista tem que estar mais ligado com aquela coisa meio Zaratustra, assim, né? De expulsar os discípulos, né? Não porque queira que eles estejam longe, né? Mas para que eles percebam justamente que o caminho não é só também um caminho de autonomia intelectual, é um caminho, né, de possibilidade afetiva, de você se conectar com outras representações, com outras experiências, com outras vivências, de você É ter mais interessante fluidez. porque isso que você está falando, né? É quando o analista quer acelerar, digamos assim, o processo, ele justamente corta isso que a gente está falando agora, que é que novas, né, novas percepções influenciem novos significados, né? De que haja novos sentidos, tudo isso é cortado também, né? Sim. Então, só para mostrar a importância dessa fase agnóstica, né? Porque isso aí a gente pode estar tratando, né? Porque você tem essa ilusão psiquiátrica, né? De estar tratando com uma entidade clínica, né? Com a descrição de uma entidade clínica ou psiquiátrica, né? Algo que pode ser diagnosticado, tal. E a gente perde de vista essa dimensão do comum, né? De como essas características que aparecem acentuadas ao ponto de atrapalharem justamente a inserção, né, de uma determinada pessoa no simbólico, na verdade faz parte do cotidiano da gente. Só que não, eventualmente não atrapalha tanto, não é tão perceptível, não é tão sensível, né? Mas muitas e muitas vezes, percebam, por exemplo, como o método Paulo Freire é construído, né? É justamente mostrando, né, que é preciso ter conexão. O aprendizado ele tem que proporcionar uma conexão com a realidade. Enquanto a criança tende a sugar essa realidade com muito mais voracidade, porque ela admira o mundo, né, ela tem uma admiração, ela se entusiasma com sua presença no mundo. Quando chega no adulto, né, você tem que alfabetizar adultos, você tem que mostrar que isso é significativo. Senão ele não aprende. Né? Então, é por isso que Tem você que tem estar que partir da conectado realidade. tem que estar conectado com a realidade dele, né? Particular, assim. Porque ali tem conexão simbólica, ali tem afeto. Né? A camisa do Corinthians para o corintiano não é só uma camisa de um time de futebol. Ele coloca afeto ali. Uhum. Ele coloca as frustrações e os desejos dele, né? E aquilo ali é uma espécie de animal totêmico, né? Não é um animal, porque é uma camiseta, não dá para chamar uma camiseta de animal, mas assim, se estabelece uma função semelhante, né? Que é você depositar, né, em alguma coisa, né, certas aspirações, certas expectativas, certas possibilidades, certas formas de desamparo, né? Você deposita naquele objeto ali e ele fica como que caracterizado por esse contato que você estabelece com ele. E que vai te proporcionar um ganho, muitas vezes, simbólico, né? Num certo ponto da coisa, que vai possibilitar fluxo, conexão,
Mas em outro ponto, dependendo do que seja usado para isso, pode travar no momento seguinte, né? Por exemplo, o sujeito virar ali, né, nesse contexto de, digamos assim, uma impossibilidade de erguer a própria cabeça, de ficar em cima das próprias pernas, se perceber, né, de um ponto de vista mais autônomo, ficar escravizado daí uma lógica imaginária ligada àquele vínculo que ele fez com aquele objeto. Então, ai de você se você ficar pisoteando a camisa do Corinthians na frente do cara, porque ele vai te matar. Não, mas é só um pano que eu estou usando para limpar o chão. Eu não estou pisoteando a camiseta do Corinthians. Eu estou limpando o chão, porque derrubaram Coca-Cola aqui. Coca-Cola é pegajosa. Até você conseguir dar a explicação, já está morto, né? Se você usar a cruz para coçar as costas, né, você vai ofender o cristão, né? Então, quer dizer, qual é o grau de inserção no simbólico, né? Em que medida também as conexões também não vão travar o próprio movimento, que é justamente a lógica do significado, né? A crença na significação, a crença na objetividade da percepção. Então, o Freud ele está nesse contexto de um mundo pretensamente objetivo e ele está percebendo justamente a falha simbólica desse mundo pretensamente objetivo da ciência positiva do tempo dele, E né? nesse sentido, Eduardo, o signo pode estar como arbitrário, não pode? Igual você falou da camiseta que não pode usar a camiseta para limpar. Num primeiro momento, existe uma inserção afetiva muito forte, né? Quer dizer, uma conexão. Num segundo momento, aparece essa figura da arbitrariedade, né? Porque a coisa fica independente da experiência que gerou a conexão, né? Acaba tendo vida própria, acaba tendo se torna um ente abstrato, né? Os erros da humanidade se preservam justamente nesses entes abstratos, né? Por exemplo, a tal da cloroquina já mostrou que não funciona, né? Por quê? Porque era um ensaio de observação, os mais de 100 estudos que foram feitos dizendo ali que tinha uma possibilidade de ser usado, eram estudos baseados em observação, não em estatística. Na hora que começam a aparecer os estudos baseados em estatística, descarta a possibilidade de que essas possibilidades de melhora a partir do uso da cloroquina, né, sejam ligadas à própria cloroquina. Podem estar ligadas como efeito placebo, podem estar ligadas concomitante a outros efeitos e tal, mas não se tem absolutamente nada que diga que é mais eficiente do que uma pílula de açúcar, né, nas dosagens possíveis para assimilar, né? Então, se você faz estudo in vitro, né, e aplica ali uma dosagem inumana, pode ser até que funcione, mas, né? Só que daí, esse que é o ponto. A arbitrariedade vem quando, apesar de tudo isso, essa significação se mantém numa parcela das pessoas, né? Então, aquilo que, por exemplo, pode fazer sentido num primeiro momento, até porque existe uma expectativa, uma esperança, né? Uma busca de uma solução, e isso está conectado com a experiência. Num segundo momento, quando isso é descartado, ainda permanece ativo, né? Numa lógica imaginária, numa lógica ligada a essa estruturação fantasmática, né? Por quê? Porque se a linguagem, a inserção da linguagem só é possível mediante a experiência, logo a experiência é desnecessária, né? Tanto assim que, né, para você alucinar coisas, é preciso ter coisas, precisa ter linguagem, é preciso, né? Senão é tudo uma coisa muito indistinta, assim, né?
Não há como você depositar o teu desejo em algo que não é diferenciado de outras coisas, né? Agora, se eu alucino o objeto, é porque eu já me conectei com o objeto, eu já tenho algum grau mínimo de linguagem, né? Por mais, tanto é assim que no delírio ou na alucinação, né, você não vê o delírio e a alucinação despovoados de linguagem, né? Muito pelo contrário, é uma linguagem, né, que está ali, só que é uma linguagem que está desconectada justamente daquilo que opera mais na linguagem, que é o compartilhamento, né? Compartilhamento do universo simbólico no qual você está inserido. Mas nisso o Freud tem dificuldade de chegar. A ideia de que você está, digamos assim, por exemplo, aquilo que a gente vem discutindo a respeito do Édipo, né? O Édipo é uma realidade dentro de um contexto simbólico maior, e não tudo, né? O Lacan, a diferença básica do modelo freudiano para o lacaniano é isso, né? Tá, o Édipo sim, mas o Édipo está num contexto muito mais amplo, onde o funcionamento ele é bem mais sutil, né? A lógica simbólica ela é muito mais abrangente do que o Édipo. O Édipo se situa no simbólico, e não o simbólico no Édipo, né? O Freud se aferrou nisso, né? Mas também não podemos exigir dele que, né, que se desapegue, né, das coisas que justamente surgiram como contribuição dele, né? Mas aí está o nosso alerta, justamente nesse ponto de vista. O Édipo freudiano foi observado na experiência, né? Mas o apego do Édipo, do Freud ao Édipo, né? Aí já se desconecta da experiência, né? Por exemplo, a lógica dos antropólogos darwinistas, né, de quererem achar no meio do processo civilizatório, né, uma evolução cultural linear, né, que resultaria no europeu, né, considerado o padrão, complica, né? Porque você vê que tem toda uma taxa de imaginário que está levada aí, né? Narcísica, uma lógica narcísica, né? Que usa dados que podem ser colhidos no mundo inteiro para chegar a uma conclusão que você já tinha chegado antes de começar a pesquisa. Ou seja, você só usa a pesquisa para provar aquilo que você já pensava antes. É o que a gente vê em muitas teses de doutorado e muita dissertação de mestrado, onde a pesquisa é confundida como prova da sua expectativa em relação ao trabalho, antes da pesquisa. Então, a pessoa ela não consegue sair daquela posição imaginária, caída do narcisismo, né? E se deixar influenciar pela pesquisa. Ela quer colocar a pesquisa no filtro daquilo que ela já pensava antes, né? E é interessante, porque daí, nesse sentido, tudo que ela lê, tudo que ela estudar, digamos assim, né, vai entrar nesse filtro. Então, já está pré-determinado mesmo o, o resultado final, digamos assim, né? E É a aí, mesma coisa da pessoa que escuta arbitrariamente, é, né? Sem querer escutar efetivamente o lado do outro, ou, uhum. enfim. Quando a gente seleciona, né, uma entidade clínica assim, né, e fala de uma afasia agnóstica, a gente tem que considerar em que universo que isso se constitui, né? Por isso que o que eu falei do Ribot é que justamente que ele diz assim, né, que é importante estudar a patologia em função do que a patologia nos ensina da vida comum, que ela é o melhor campo para você estudar
através desses fenômenos extraordinários, né, justamente o que há de mais comum no nosso uso da linguagem, na nossa inserção no mundo efetivo, né? E esse mundo efetivo nosso não é só a natureza, é também a cultura. É isso que faz da gente, né, uma humanidade, né? Temos que servir, e por isso que a humanidade é conflituosa, né? Nós servimos a dois senhores, né? A natureza e a cultura. O alerta de Jesus é: ó, não dá para vocês ficarem aí querendo servir a dois senhores, né? Não dá para servir a Deus e a Mamon, né? Quer dizer, ao bezerro de ouro e ao Deus monoteísta. Né? Foi o que aconteceu com o próprio mundo judeu, né? Ele era meio confundido com uma espécie de politeísmo junto com o monoteísmo, né? E eles vão limpando isso para deixar a coisa mais característica, né? O monoteísmo. Mas, assim, com o cristianismo, surge a mesma coisa, né? Tem o Deus único, mas tem Maria, tem Jesus, né? Tem José, tem os santos, né? Então, assim, acaba, queira ou não queira, né, retomando esse animismo. Por quê? É só vocês pegarem a musiquinha do Lamartine Babo, né? São João, né? Minha gente, eu sou chazeiro, nunca fui casamenteiro, né? Porque o santo é chazeiro, é casamenteiro, é isso, é aquilo, né? Ele serve para causa perdida, ele serve para você achar uma coisa que você perdeu. Bom, isso aí é o mundo dos romanos antes de assumirem o cristianismo, né? Mas tudo isso para dizer que a linguagem, ela nos coloca esse dilema de que sem ela nós não conseguimos diferenciar e nos colocar no simbólico. Mas essa inserção no simbólico permite uma retomada da lógica fantasiosa anterior num outro nível. Por quê? Porque eu posso usar as minhas próprias palavras, porque eu posso usar as palavras para isso ou para aquilo. E aí, se eu não tiver fim de viver na realidade tal como ela se mostra para mim, eu posso fazer outra coisa. Posso, por exemplo, alucinar. Porque que o bebê alucine é uma coisa, né? Que um adulto alucine é outra. E a crença, por exemplo, arbitrária, né? É como um signo arbitrário. Eu ia te perguntar justamente algo que apontava nisso agora, nessa alucinação que o bebê faz e precisa fazer, enfim, né? Tem muita arbitrariedade, né? Porque ele alucina o que ele quiser. Qualquer Porque, objeto que tiver ali, ele porque, vai usar, né? porque ele alucina do ponto de vista de uma liberdade, né? Você pode ver, mesmo a criança pequena já na linguagem, ela sai para a fantasia com muita facilidade. Se você começa a contar uma historinha, ela entra naquela historinha. E ela começa a fabular na cabeça dela, né? Então ela você usa a linguagem para contar uma história incrível, né? De um lobo, né? Que vai conversar com a Chapeuzinho Vermelho, né? Quando é que lobo negocia o ataque, né? Ah, para que esses olhos tão grandes, né? São para te ver melhor, né? Quer dizer, lobo que faz isso, né? Mas isso encanta, né? A criança, ela entra com muita facilidade, o que já mostra como nós somos originariamente, né? Então, o animatismo, né? Que justamente a gente está vendo lá agora com Francisco, que a gente já viu com Oswaldo inicialmente, ele seria a plenitude disso, né? Quando não há falha, quando não há... porque a linguagem ela faz traços, justamente ela quebra essa lógica imaginária, né? Só que, num segundo momento, ela vira recurso para a lógica imaginária, repare.
que a gente não desiste tão fácil. E é importante essa nossa conversa, Eduardo, porque eu acho que para mim conseguir responder em algum momento se há arbitrariedade no signo de percepção, eu preciso justamente entender a relação entre a percepção e o signo arbitrário. Acho que é isso que eu estou tentando falar aqui hoje, sabe? É o que está apontando o meu estudo hoje, digamos assim. Tô passando por tudo que eu passei, que eu mostrei um pouquinho aqui para vocês, né? Para onde apontaria seria justamente para esse caminho, assim. Entender essa relação para entender depois, posteriormente, se tem algo arbitrário nesse signo de percepção. Mas, mediante isso que a gente conversou agora, o que você poderia nos dizer de uma hipótese prévia? Porque, veja, né? Isso, Eu o que você acredito que é imagina? assim. Eu acredito que é assim. Pensando na questão da neurose, de início seria possível que o signo de percepção fosse arbitrário, mas depois isso não se sustentaria mais, por conta das associações linguísticas e tudo. Já no caso de outra estrutura clínica, como por exemplo a psicose, seria possível que isso se estabelecesse. Mas aí a gente também tem a questão, por exemplo, de psiquismos que se fecham, não que são psicóticos, mas que se fecham para escutar algo do diferente, algo do novo. Então, assim, aí é que eu vou cair no depende, eu acho, sabe? Vou ter que analisar a, a Porque eu acho que experiência, você vai tem ser a que ver experiência de bem cada as um. condições do uso do signo, Uhum. né? O que você está atrás, na verdade, é das condições do uso da linguagem. Que não é simplesmente é ou não é, mas é mediante certos usos que se faz, né? A linguagem ela pode ser instauradora, inclusive, dentro da sua arbitrariedade, ela pode engendrar a própria leitura de mundo das pessoas, certo? Senão não faria sentido o uso da linguagem, não teria função, né? Então, ela, de certa maneira, ela vai instaurar, ou seja, a linguagem ela vai fazer espelho do real, ela vai fazer metáfora do real, ela vai criar significado para os eventos naturais, né? Mas justamente porque ela é linguagem, ou seja, ela é analógica, ela é metafórica, que ela vai se tornar metonímica. E o sujeito vai esquecer que fez metáfora e vai se agarrar na metáfora que fez e vai confundir isso com a identidade do objeto com a palavra. E aí a arbitrariedade se coloca. Você coloca de novo, né, de outro jeito. Porque num primeiro momento ela é arbitrária, porque ela só pode ser analógica, ela só pode descrever analogicamente o mundo efetivo, porque senão ela teria que dizer o que é a coisa. O Kant já nos mostrou que não é possível, né? Então, ela é alusiva, ela é metafórica, ela cria alegorias, ela cria imagens, né? Mesmo a partir de sons, né? Então, assim, tem uma linguagem cacofônica, assim, né? Ou, por exemplo, assim, a gente pode começar a falar usando só os sons dos animais, né? Se comunicar. A gente nem sabe o que os animais querem dizer com a fala deles. Mas, por exemplo, o Chico Buarque já construiu ali pegando aquela fábula do velho menino e o burro, né? Aquelas coisas, ele construiu uma espécie de ópera animal, né? Onde, numa das músicas, a fala dos animais é colocada assim, né? Quer dizer, a gente nem precisa saber o que significa aquilo, mas a gente pode conversar usando sons animais, né? Fazendo metáfora de coisas humanas. Animais de fábula são isso também, né? A gente coloca os animais no contexto da humanidade, né?
E é interessante isso, porque quando eu comecei a pensar, assim, né, nesse trabalho, né, o que que ele apontaria, eu tinha certeza que eu ia encontrar arbitrariedade em tudo ali do signo de percepção. Porque olha que coisa maluca, né? A linguagem permite que a gente saia da arbitrariedade absoluta, né? De ficar meramente no teu próprio mundo, sem conexão. Na verdade, você não consegue ficar, né? Nem mesmo o psicótico consegue, né? Agora, a linguagem te permite esse contato, mas, num segundo momento, ela também é uma chave para você voltar para a posição anterior e dizer que nada disso é real. O negacionismo do bolsonarismo, né? Eminentemente são pessoas de 50, 60 anos de idade, as mais aferradas, assim, né? Fora, né, os agregados, tal. Você vê assim que tem um grande contingente de pessoas já mais velhas, que tiveram educação e tudo, né? Mas é uma linguagem que possibilitou essa, né, esse desprezo pela própria linguagem. É uma linguagem que permite o desprezo pela própria linguagem. Né? Porque a linguagem, ela não nos diz que a gente pode tudo, né? Justamente porque o universo simbólico ele não é simplesmente imaginação, né? Ele não é simplesmente fantasia, ele não é simplesmente criar mundos que não existem, né? Ele é participar no mundo que existe, aos trancos e barrancos, mas a gente tenta viver nesse mundo. Como está na música dos Novos Baianos, né? Se não há outro mundo, por que não viver neste mundo? Né? É simples assim. Só que né, é uma constatação muito difícil de chegar, porque as pessoas não querem viver nesse mundo. Elas querem viver, né, no mundo da fantasia, no mundo da felicidade, no mundo onde não acontece nada de errado, onde sempre quando ela deseja a coisa acontece, né? E isso é dado na própria linguagem. Olha só que coisa incrível, né? Esses contos de fadas, eles não são um estimulante para a criança justamente porque eles permitem às crianças viver num mundo paralelo e através disso elas não têm um enriquecimento de linguagem, mas nisso também não está o germe do problema, simultaneamente, É como se tudo tivesse um preço, né? né? Você querer usar a linguagem como uma fabulação pode te levar sempre adiante, desde que você não perca de vista de que a fabulação é fabulação. E é Né? interessante, assim, só para colocar algo assim que eu comecei a pensar agora, né? Nessa questão desse signo de percepção enquanto algo arbitrário, será que não ocorreria isso, por exemplo, na histeria, quando o Freud tem aquela toda dificuldade de abandonar a teoria da sedução e entender o que estava acontecendo com a percepção histérica e, Claro, enfim, porque a literalidade da coisa, né, como é descrita, joga para o outro. Né? A linguagem permite, até mesmo inconscientemente, que você jogue toda a responsabilidade para o outro. Né? É o Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu jogo quem eu quiser. Que é um paradoxo, né? Uma frase paradoxal. Né? Ele simultaneamente assume que a culpa é dele, mas que justamente porque é dele, ele pode jogar em quem quiser. Né? Eu tenho uma bola, né? A bola é minha, foi eu que comprei. Então, a bola é minha, eu posso jogar bola em você. Né? Não bola como você, né? Eu posso jogar bola em você. Eu me livro da bola, né? Quer dizer, não é uma troca simbólica. Porque a troca simbólica seria admitir, né? Ó, pisei na bola. Né? Não farei mais. Ou, em parte eu estava certo, em parte eu estava errado. Né? Porque, veja, a negociação simbólica é assim. Né?
Assim como a gente entende que o psicopata teve uma formação também, e ele, entre aspas, não é culpado de tudo que ele é, né? E a psicose também, ela vem se construindo ao longo de gerações até chegar no psicótico. Porque não é tão fácil assim, né? A pessoa escorregar das trocas simbólicas, né? Não é tão fácil assim. Porque a realidade pressiona, né? Essa realidade justamente que está na linguagem. Que pensa, se você nasce no meio da Revolução Xiita no Irã em 1979, né? Esse é o mundo. Se você nasce no meio do bolsonarismo, esse é o mundo. Não interessa se ele é um mundo alucinado, né? Esse é o mundo que está ali. Então, faz parte da lógica não alucinada fazer a leitura disso, né? Considerar que esse mundo todo distorcido, todo perturbado, é o mundo real. Né? E não dizer que ele não existe, né? Que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Não, existe a possibilidade de melhorar esse negócio. Mas para isso, você precisa sair dessa posição imaginária, né? Tipo, tem crianças que, por exemplo, são levadas para um outro país na infância, 7, 8 anos de idade, e lá começa a desencadear uma guerra, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. A criança é levada para a Alemanha. Ela pode estar no meio do maior conflito armado, né, que morreram milhões de pessoas, e está ali vivendo dentro da cabeça dela. Se refugiar numa lógica imaginária, utilizar a linguagem, estar muito perto de um real que abre a bocarra para engolir de tudo quanto é jeito, pode ser de um jeito, pode ser de outro, de milhões de formas, é bombardeio, é tiro, é o que for, fome, desolação, e a pessoa fica ali, vivendo numa redoma, justamente, né, tentando se proteger daquilo que... Então, essa lógica traumática, né, ela é interessante, porque o trauma aí, e é isso que depois vem a aparecer, né, o trauma pode ser não por algo que é infligido, mas assim, o próprio desejo na relação com o mundo simbólico é traumático. E esse é pior, né? O Freud vai dizer em 1920, porque dele você não pode fugir, né? De um estuprador você tenta sair correndo, né? Mas e quando o desejo é teu? Né? Só que ele não é um desejo admissível, né? Ele é insuportável. Então, você fica aí, né, numa situação em que fica difícil, indiscernível, né? Muitas vezes, né? Em que medida que alguma coisa aconteceu concretamente, em que medida ela já é fruto do recalque, né? Por exemplo, o medo da ameaça comunista, né? Do que o cara tem medo, né? No fundo. No fundo, ele tem medo do próprio desejo, né? Então, o que ele coloca aí? Um penduricalho no lugar. Né? E por que ele usa tanto uma lógica anal, né? Tá o tempo inteiro falando que ele é incomível, não sei o quê. É porque, no fundo, né? No fundo, o problema dele está aí. Né? É porque, no fundo, pode ser que ele não seja. Não, pode ser que ele não apenas não seja, mas deseja aquilo que ele teme. Né? E quando ele vê a liberdade no outro, aquilo é ofensivo. Né? Quando ele vê que outras pessoas querem viver autenticamente no mundo, ele elege essas pessoas como inimigos e as persegue.
né? Mas, no fundo, o que ele está perseguindo? Né? Ele está perseguindo a ele mesmo. Né? É um cachorro correndo atrás do próprio rabo. O que não quer dizer que ele não possa morder. Né? Eu mandei ali no chat uma passagem do Garcia Rosa que vai muito de encontro assim, com o que a gente está conversando, né? Que um pouquinho quase que resume, né, o nosso trabalho, assim. E tem que ser entendido, né, que quando uma palavra, por exemplo, você, né, é uma palavra aparentemente simples, mas a existência dela está condicionada por uma série de conceitos complexos que reúnem uma infinidade de representações intuitivas. Né? Por exemplo, a ideia do estágio do espelho é bem na confluência disso aí. Um conceito já é uma coisa extremamente sofisticada. Então é um fato, né? Não há conceito sem significação, mas é impossível. Né? O que é interessante pensar também, além disso, é que o nosso mundo intuitivo ele é perfeitamente capaz, né, de nos colocar também certas balizas, né, que vão permitir justamente a formação de conceitos, ou que a gente interprete conceitos que já existiam antes de nós, que é a maioria, né? Depois a gente cresce e diz assim, mas aquilo que eu aprendi na infância não era bem assim. Né? Há outras possibilidades. Mas pensem assim, Mas como a criança toma a palavra do outro como autoridade, né? Por isso essa sim, relação mas essa palavra do outro já é um universo de sentido assim, consolidado, é avassalador. Por isso que a defesa, né? Olha como é interessante o processo mesmo, né? Primeiro, não tem defesa, né? É por isso que aquela imagem da vesícula protoplasmática, além do princípio do prazer, né? Ela é muito nodal também, né? O recolhimento do sistema nervoso, né, para o interior, deixando apenas uma ponte sinalizadora, né, no contato com o meio, vem nesse sentido, né? Porque tanto a realidade, né, um dos senhores, né, do eu, a efetividade, né, a necessidade, not, né, esse rochedo da castração, né, ele é uma realidade. Ô, Eduardo, eu acho que o autista, ele dá um bom exemplo disso que você está falando quando ele tampa os ouvidos, né? Claro. Quando ele vira e tampa a visão e o ouvido, dessa Sim. enxurrada de significantes que na verdade é uma defesa bem estruturada. Só que é bem estruturada demais. Né? É tão bem estruturada que ela não deveria ser tão bem estruturada. Né? Porque isso não impede de sofrer, porque justamente o fato dela de ser uma lógica tão defensiva, né, mostra, por um lado, uma grande sensibilidade, ou seja, uma grande capacidade intuitiva. Sim. Né? Por quê? Porque ele se adianta muito, de certa maneira, né? E, por outro lado, ele não tem maturidade para isso, então o que faz? Ele pega, arma uma defesa prodigiosa. Então, as pessoas deveriam parar de estudar o autista como uma espécie de defeito, né? Sim. Da natureza humana e começar a ver o interesse. Né? Como um déficit, né? E não, na verdade, é uma forma de expressão. Né? E que revela uma capacidade intuitiva maior, né? E justamente porque ele capta as coisas, ele recua diante delas. Né? E arma uma defesa mais estruturada, né? Na verdade, é uma defesa mais estruturada. É diferente da psicose infantil,
que a criança vê o cocô escapar na privada e chora porque uma parte dele está indo embora. Né? Aí tem muito mais desamparo. Uhum. Mas é lógico, né, que o autista daí é confrontado com essa defesa que ele mesmo armou, e aí ele vai sofrer, né? Quer dizer, na verdade a gente sofre de qualquer jeito, né? É isso que eu estou querendo dizer. Não é pela maneira como a gente estrutura que a gente vai escapar, mas na verdade é uma tentativa de escapar, né? A gente tenta escapar de alguma forma. É como se a defesa estivesse na base de toda, né, relação, ou seja, sempre vai ter uma defesa, né? O recalque tem essa lógica, né? Porque se a coisa ficar totalmente livre, né, ela é avassaladora. É por isso que na imagem da vesícula protoplasmática o Freud coloca a ideia, né, do recolhimento da estrutura para não ficar totalmente exposta, né, uma sensibilidade total. Daí o que ele vai dizer? Você só colhe amostras. Mas isso é mediante justamente o trabalho do recalque, né? Quer dizer, então o recalque, num primeiro momento, ele é estruturador. Né? Por mais que se coloque depois como um problema, né? Porque justamente a partir de uma estrutura como ela está colocada, você vem então com aquilo que resulta dela, né? Que é uma forma de defesa e é uma possibilidade de colocação frente ao simbólico, né? Mas assim, você não tem como não pagar o preço pela maneira como você se estruturou, porque se você se estrutura de um jeito, você vai deixar de fora as outras possibilidades. Você vai se articular e depois, na melhor das hipóteses, você vai se desarticular de novo, no sentido assim que você vai abrir mão daquela forma de estruturação, né? Não abrir mão no sentido que você possa escapar dela, mas você vai abrir mão no sentido que você vai ver outras coisas também, na melhor das hipóteses. Né? Ou seja, a gente nunca consegue ir muito longe daquilo que se estruturou. Né? Então, essa pretensão é uma pretensão imaginária. Mas não é uma pretensão imaginária você criar possibilidades. E é esse o sentido da análise. Eduardo, enquanto você estava falando ali, eu fui lembrando de um trechinho aqui do Seminário 23 do Lacan, um capítulo que ele fala sobre Joyce e as falas impostas, né? Lembrei, assim, dessa articulação que ele faz, ele está propondo essa hipótese, pelo menos até onde eu li, né, do sintoma, com H, né, do Joyce como falas impostas. E aí ele vai dizer assim, como é que todos nós não sentimos que as falas das quais dependemos são de algum modo impostas? E aí ele vai falar, né, daqueles que chamamos de doentes. A questão é antes saber por que o homem dito normal não percebe que a fala é um parasita, que é uma excrescência, que a fala é a forma de câncer pela qual o ser humano é afligido. Então, ele está falando desse lado, né, da fala que prende, né? Mas daí, por outro lado, tem isso, né? É difícil não ver que uma certa relação com a fala, que lhe é cada vez mais imposta, a saber, essa fala que ao ser quebrada, né, que é o que o Joyce faz, né, com a escritura dele, assim, quebrada, desmantelada, acaba por ser escrita, a ponto de que ele acabar por dissolver a própria linguagem. Ele acaba por impor à própria linguagem um tipo de quebra, de decomposição, que faz com que não haja mais identidade fonatória, né? Pelo menos na escrita, né? Mas, não sei, fiquei pensando, né? Assim, ficou me remetendo, lembrando esse trecho, e... A linguagem como parasita é uma coisa muito interessante mesmo. Né?
Porque, assim, não necessariamente, né, é como uma relação com bactérias no nosso organismo, né? Quer dizer, muitas delas vão se beneficiar de estarem vivendo no nosso organismo e vão ser benéficas também, né? Uhum. Não necessariamente isso vai ser uma relação problemática, né? Mas justamente porque a gente está vivendo daquele jeito, a gente não percebe a linguagem como linguagem. Então, é como se você tivesse doente desde que nasceu e não soubesse o que é viver saudável, né? Então, não tem essa percepção da diferença, né? Por exemplo, não tem a percepção do que significa viver sem linguagem. E é interessante isso que você está falando, que para quem também é sempre saudável, se não viver o outro lado, também não sabe apreciar, talvez, né? É. Enquanto não estiver do outro lado, né? Então, assim, é por isso que as vicissitudes, né, por mais que elas sejam dolorosas, elas dão mais condição para a pessoa enfrentar outras vicissitudes, né? Enquanto se você não tem nada disso, viveu num mundo excessivamente protegido, a chance que tem de você se fragilizar diante da experiência é muito grande. E esse é o dilema da nossa cultura atual, né? Criou tantas condições de proteção, se escandaliza tanto com os problemas, né? Quer viver na felicidade de uma forma tão radical que já não é mais capaz de suportar a diversidade. E por isso a ascensão da extrema-direita, né? A ascensão da extrema-direita é justamente um grito contra a realidade, né? É a suposição de que se as coisas forem estabelecidas de um modo muito rígido, de acordo com aquilo que eles acreditam, né, as coisas vão se transformar e não vão mais serem submetidas a isso, o que é uma coisa totalmente estapafúrdia. Se você olha, assim, não resiste a menor análise. Mas o fanatismo está baseado nisso, né? E também nessa crença, né, na linguagem como objeto, né? E o uso da linguagem pelo Joyce mostra bastante isso, né? A linguagem como coisa, né? A linguagem tornada coisa. Esse excesso de proximidade, né, pode produzir uma obra literária extremamente estimulante, mas, por outro lado, revela toda uma fragilidade também, né, do ponto de vista da pessoa, né? Uma necessidade, né, muito forte, ligada a essa crença na linguagem como coisa. Quando você fala assim como coisa, eu estou pensando assim, a linguagem submetida, assim, né, Que está imposta, como você falou. Ela não do é lado posta uma para ele, ferramenta, e né? Ela não é ele... uma coisa que eu possa Uhum. fazer metáfora, assim, né? Que eu possa estudar, que eu possa atribuir significado, tudo, né? É uma coisa que adquire uma conotação concreta, né? Uma concretude. E é isso que vai influenciar nessa questão da afasia, né? Porque você fica absolutamente impossibilitado, né, de um certo movimento, de fazer esse jogo de significação. Por quê? Porque a tua percepção está prisioneira, né? E isso pode se dar tanto do ponto de vista formativo, ou seja, você não tem elementos para funcionar de outro jeito, quanto de um ponto de vista traumático mesmo. Você foi captado por uma situação, não consegue se livrar dela, não consegue elaborar, daí tem que repetir, né?
E o interessante é ver no Freud, assim, nesses rudimentos, né, que ele ainda está, como ele está pesquisando, né, na direção certa, né? É, Porque ao diferenciar esses tipos de afasia, ele mostra justamente a função da linguagem, né? isso. Uhum. E o que ocasionaria, assim, né? Uma falha funcional. Né? Porque é justamente quando ocorre a falha que, por mágica, a gente observa os bastidores da peça de teatro. É como se, num determinado momento, um descuidado abrisse, né, o fundo colorido da peça que vocês estão assistindo, que tem um poente, tem até uma luz por trás do tecido fazendo um belo poente, vocês estão ali inebriados, de repente um descuidado abre aquilo e você vê toda a maquinaria do teatro para produzir a ilusão, né? Então a afasia, ela é isso, né? Ela abre para você ver do que a linguagem é feita. Isso é de uma importância clínica extraordinária, né? Para mim, Eduardo, é como se pegasse aquele alçapão acústico de 1923 e escancarasse, assim. E aí Uhum. você pudesse ver o que tem lá dentro. Sim. Porque, veja, no uso comum da linguagem, a gente não tem a percepção disso. É quando trava a engrenagem, né? Tipo, Wendy e Peter Pan voando no palco também. E daí a engrenagem falha e eles param, porque acabou sei lá, acabou a combustível da máquina que estava movimentando eles, ou a pessoa começou a bater papo e esqueceu de movimentar, né? Então, quando você vê eles parados, né, naquela posição de voando, só que pendurados, simplesmente, é que você percebe, você cai da ilusão, né? Porque a linguagem é essa ilusão. Ela pode ser, obviamente, extremamente frutífera, do ponto de vista simbólico, né, para você fazer conexões, mas também ela pode servir justamente para você ficar grudado ou grudada numa coisa. Muito bem. Vamos ficar por aqui por hoje, Letícia? Vamos, daí semana que vem a Vamos. gente começa então com um projeto para uma psicologia científica. Eu não tenho ele no formato PDF, eu leio ele num livrinho pequenininho, argentino, mas o da a carta 52 eu tenho, daí eu mandei aqui, porque em alguns momentos a gente vai fazer algumas articulações, né? E quem quiser ir lendo, Uhum. fique à vontade. Então tá, gente, então até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Tchauzinho, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. até mais.